Graças e paz, meus queridos. Muito bom estar mais uma vez na igreja, presencialmente, ainda que estejamos separados por conta das limitações e dos problemas e da mazela que nos aflige nesse momento. Nós ainda podemos, no uso das ferramentas eletrônicas, fazer essa transmissão da mensagem aos irmãos e do culto também. E na medida do possível, os irmãos reunidos em casa conseguem minimamente emular essa participação presencial no culto. Nós sabemos que são tempos difíceis, a experiência não é a melhor das experiências, mas ainda nos permite continuar caminhando nesse processo de render cultos a Deus e não nos apartarmos muito um dos outros. Quero convidar você nessa noite a iniciar uma nova série de mensagens. Nós encerramos uma série de mensagens passando ali pelo Evangelho de João, vendo as afirmações que Jesus faz de si mesmo. E essa série de mensagens, vou tirar a máscara porque está embaçando meus óculos. Deixe-me, assim vai ficar melhor. Nós terminamos uma série de mensagens ali no Evangelho de João por conta fazendo ali uma alusão às autoafirmações que Jesus faz de si mesmo, as suas apresentações que ele vai fazendo, e agora nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens é uma série alusiva à Páscoa. Nós já estamos nos preparando para a Páscoa, né? O calendário cristão, o calendário que uma boa parte da cristandade usa, já está nos preparativos da Páscoa, né? Está na temporada chamada de Quaresma, né? Que é uma temporada preparatória para a Páscoa. Então, quero convidar os irmãos a também nos próximos 5 domingos, né, nós meditarmos sobre diversos aspectos da Páscoa. E o primeiro aspecto que eu quero apresentar para você é a própria instituição da Páscoa, ali no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 3, e o capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao 14. O tema dessa nossa mensagem, ou melhor, dessa série de mensagens é uma jornada da escravidão à libertação, uma jornada do cativeiro à liberdade, porque é de fato sobre isso que a Páscoa nos fala. Hoje nós vamos ver uma mensagem com o título chamado Deixa meu povo ir, uma frase, uma afirmação que Deus, uma ordem que Deus dá ao faraó ali em Êxodo, que vai ter uma série de desdobramentos que nós vamos ver ao longo da mensagem dessa noite. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 10, verso 3, e Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 14. Êxodo capítulo 10, verso 3, e depois nós vamos pular lá para o 12, do 1 ao 14. Abra a sua Bíblia, acompanhe a minha leitura. O primeiro texto diz o seguinte, o capítulo 10, verso 3, diz o seguinte: Então Moisés e Arão foram a Faraó e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue a mim, para que me cultue. No capítulo 12, do verso 1 até o verso 14, diz o seguinte: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-la com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães sem fermentos, sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim,
e vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vossos cajados nas mãos, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte a todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá-lhe de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será um memorial. Vós celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através das vossas gerações. Oremos. Senhor, fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Páscoa, ajuda-nos a entender os desdobramentos dessa celebração que muitas vezes se perde no meio de tantas outras celebrações ao longo do ano, que nós possamos de fato entender do que a Tua Páscoa fala para nós, desde o Êxodo, desde os primórdios dela até os dias atuais. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A Páscoa é uma festa bastante conhecida de todos nós, bastante conhecida também de um povo bastante atuante na história da humanidade, ou bastante presente na história da humanidade. A Páscoa também é uma festa muito importante para os judeus, e ela foi absorvida pela cristandade por conta dos elementos que ela vai sendo, dos elementos que são introduzidos ao longo da história por conta da morte e do sacrifício de Jesus ali no momento da Páscoa, em que os judeus celebravam a Páscoa. Nós precisamos entender primeiramente que Jesus morre na Páscoa não por acaso. Nós veremos ao longo da mensagem de hoje que elementos que estão ali na Páscoa original, ali no momento original em que a Páscoa é instituída, vão ser replicados, ou melhor, serão antetipos daquilo que Jesus viria a experimentar na sua vida tempo depois e certamente os discípulos, o povo de Deus que está sendo formado ali a partir do advento de Cristo e do início da igreja, experimentaria também. A Páscoa é para o judeu uma experiência de libertação, assim como para o cristão também é uma experiência de libertação. Essa libertação nos leva à percepção de qual é a natureza do ser humano, uma natureza que está sempre fora do seu local original, fora do seu habitat natural. Os judeus estavam presos ali no Egito, estavam escravizados ali no Egito, estavam com uma sensação de estarem exilados da sua terra. Se você conhece um pouco da história do início da Bíblia ali, dos primeiros livros da Bíblia, você vai saber que em algum momento do livro de Êxodo, ou melhor, de Gênesis ali, Deus chama Abraão e manda que Abraão saia da sua terra e se dirija para uma nova terra, onde Deus mesmo o levaria, uma terra que Deus daria a Abraão e a seus descendentes. O livro de Gênesis vai contando toda uma saga desse clã familiar que é iniciado por Abraão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos a história vai sendo contada, até que chega um momento que Israel é forçada, esse clã é forçado a seguir para o Egito por conta de uma grande fome. Lá eles se estabelecem em uma área muito boa do Egito, por conta do momento em que a história foi vivida por eles ali, a participação de José do Egito em todo aquele processo de libertação do povo daquela fome que estava abatendo a toda a região e a todo o mundo antigo. Israel se estabelece em um local bom, cresce, inicia-se uma grande nação, vai crescendo ali, estabelecida ali no delta do Nilo ali, e de repente uma nova dinastia faraônica sobe no comando. Na verdade, uma invasão de povos do norte da África ali sobem e tomam o governo do Egito, e um novo faraó se assenta no trono. Este novo faraó desconhece a história de Israel, de José do Egito, desconhece a participação dos israelitas na salvação do povo egípcio ali no momento da fome, e escraviza o povo de Israel. E ao escravizar o povo de Israel, se abate sobre Israel essa sensação de estar no lugar errado, de estar longe de casa.
Isso também é perceptível ainda nos nossos dias, por meio de toda a nossa experiência. Muitas músicas nossas falam de uma saudade de um lugar que nós não conhecemos, a saudade de um ambiente ou de um local em que nós não nos sentimos à vontade no lugar onde estamos, o desejo de ir para algum local onde de fato nós encontramos plena satisfação, onde encontramos pleno significado para nós. Isso nada mais é do que o eco da natureza humana pecaminosa que, caída, foi expulsa do Éden e desde lá vive em um processo de exílio, desejando voltar para o local onde de fato deveria estar. E isso você percebe ali no povo de Israel. O povo de Israel clama pelo Senhor para que Deus faça algo por eles. Eles estavam com o desejo de ir para a terra prometida, o local onde eles de fato deveriam estar àquela altura, pelas perspectivas humanas, mas eles vão clamando ao Senhor e Deus intervém na história para resgatar o seu povo. Toda uma trama, todo um enredo, todo um drama é desenvolvido ali ao longo do livro de Êxodo, e é uma narrativa muito profunda, uma narrativa dramática, porque há uma série de eventos, de embates e discussões e debates e ações miraculosas e atos divinos, atos miraculosos vão acontecendo, e nós podemos perceber ali, nesse período ali do Êxodo, nesse trecho do Êxodo, pelo menos 7 temas que são abordados ao longo de todo o livro. Eu quero fazer um resumo rápido da história do livro de Êxodo, para que você possa entender o contexto geral da mensagem e, consequentemente, fazer os links corretos com o que vai acontecer muitos anos depois em Jerusalém, com Jesus Cristo, com a igreja e com a história da humanidade. Pelo menos 7 temas são abordados ali no livro de Êxodo, ou 7 elementos podem ser destacados ali. O primeiro, nós temos um rei tirânico. Nós temos um rei tirânico que domina sobre o povo. Nós temos o faraó, que naquele momento se auto-intitula como Deus, como uma própria divindade viva, se considerando acima de todos, e inclusive senhor de todos. E um rei tirano, então, é estabelecido ali. Nós temos também um líder escolhido para conduzir o povo para a libertação. Moisés é chamado por Deus para conduzir o povo de Israel para a libertação. Deus triunfa nessa história, nós percebemos o triunfo de Deus ao longo da narrativa, nesse embate entre o Deus faraó e o Deus dos hebreus. Nesse embate que acontece ao longo dos primeiros capítulos do livro, nós percebemos ao final ali do capítulo 10, o triunfo de Deus sobre esse outro Deus, o Deus faraônico. Nós percebemos também a necessidade de um sacrifício para que esse triunfo acontecesse, a morte de inocentes é necessária para que esse sacrifício, para que esse triunfo acontecesse. Nós temos também ali o Deus dando um novo modo de vida para o povo após ser liberto. Quando o povo sai do Egito, vai aos pés do Monte Sinai, Deus então institui a sua lei ali e entrega, revela para o povo a sua lei e dá a ele um novo modo de vida, estabelecendo um novo padrão de conduta, um novo padrão de vida a partir do Decálogo. Nós temos como o 6º elemento, o 6º tema, Deus convive e consola o seu povo na peregrinação até a terra prometida. Depois deles saírem do Sinai, eles peregrinarão até a terra prometida por um bom tempo, eles andarão pelo deserto e Deus não abandona o seu povo. Deus, pelo contrário, participa ativamente da vida do povo, caminhando com o povo de dia por meio de uma nuvem espessa, de noite por meio de uma coluna de fogo que não só aquecia o povo, mas também iluminava todo o arraial do povo de Israel. E por fim, nós temos a chegada na terra prometida. No final do livro de Êxodo, o povo de Israel chega à terra prometida e adentram a terra prometida como garantido por Deus, como prometido pelo Senhor. Então, esse é um resumo geral do livro de Êxodo, e nós precisamos entender agora o contexto dos 2 textos que nós lemos para fazer os links gerais, com os links necessários com o que Jesus Cristo experimentará lá na frente, no momento em que ele fará o sacrifício derradeiro para a nossa salvação, dando assim um novo significado para a Páscoa do Senhor. Primeiramente, nós precisamos entender que entre o povo de Israel, naquele momento, há uma enorme sensação de frustração. Eles já estão presos ali há algumas centenas de anos,
não é há pouco tempo, não é uma jornada pequena, gerações inteiras já haviam passado ali, ainda escravizados pelo faraó, pelo domínio tirânico do rei faraó, e então aquele povo que clama a Deus, que vem orando a Deus, que vem pedindo a Deus, que vem se lembrando da promessa que é repassada de geração em geração, sempre lembrando aos mais novos que Deus prometeu aos nossos pais que um dia nós estaremos numa terra que emana leite e mel, na terra prometida, na terra onde nós de fato seremos estabelecidos como uma nação. Esse tempo parece que não chega, Deus parece que não ouve, Deus parece que não se envolve ou não se importa mais com o povo, então há uma sensação de frustração. Contudo, lá no capítulo 3, Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo, e Deus então decide que é tempo de fazer algo, é tempo de intervir na história, é tempo de transformar aquela realidade. Deus então decide libertar o seu povo, e ele então chama Moisés, esse personagem que é relatado desde o início da saga de Êxodo, chama Moisés que estava exilado, tinha fugido do Egito porque tinha assassinado um soldado egípcio, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Ele foge e esse autoexilado Moisés é chamado por Deus para liderar o povo de Israel nesse processo de libertação. Ele é chamado para libertar o povo. Moisés indaga a Deus, dizendo que ele não se sente capacitado. Na conversa que vai sendo desenvolvida entre Moisés e Deus ali pelos capítulos 3 e 4, Moisés coloca uma série de dificuldades. Primeiramente, ele diz que ele não é capacitado, Deus então diz que o capacitará. Ele vai colocando dificuldades, ele vai indagando Deus, o que eu vou dizer para eles? Eles não vão acreditar em mim, eles não sabem quem é o Senhor, eles já se esqueceram quem é o Senhor. Moisés começa a dizer que é um homem de língua presa, ele diz que tipo de feitos eu poderei fazer para que eles de fato acreditem em mim, e o Senhor vai quase que ironicamente debatendo com Moisés ali, e provando para Moisés, e se revelando para Moisés, e dando a Moisés a certeza de que o Senhor caminharia com ele. Deus inclusive diz para Moisés, quando ele questiona que ele é um homem pesado de língua, entendemos pela interpretação de texto que provavelmente Moisés era gago, ele tinha alguma dificuldade de dicção. Deus então fala para ele, olha, quem fez o gago? Quem fez aquele que fala? Quem fez aquele que não fala? Eu fiz todas as coisas, então se eu estou comissionando você para isso, ainda que você tenha dificuldade de fala, não se preocupe, porque eu estou com você, eu sou o Senhor da fala, eu decido quem fala bem, quem fala mal, ou quem não fala. Então Moisés caminha nesse processo, ele segue em direção ao faraó, acompanhado de seu irmão, de Araão, acompanhado dele, para então apresentar essa ordem que Deus dá ao faraó, para que o faraó libertasse o seu povo. Nesse processo, então, Moisés questiona a Deus a quem ele deveria anunciar. E aqui nós temos um dos pontos chaves do livro de Êxodo, que é quando Deus revela o seu nome ao povo de Israel, revela o seu nome a Moisés. Ele diz então a Moisés que ele diz então que eu sou o que sou. Quando ele se apresenta a Moisés, dizendo qual é o seu nome, ele diz, eu sou o que sou. Uma tradução mais apurada do texto, uma tradução mais literal da expressão original, é algo semelhante a eu serei o que serei. E o sentido aqui é que Deus se revela no andar da história. Deus se revela ao longo do processo. Tanto que quando Deus se revelou a Abraão, lá em Gênesis, Deus não se revelou como eu sou o Senhor, ou como eu sou o que sou. Ele se revela como El Shaddai, ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Deus acrescenta algo da sua natureza, e ele revela mais uma parte da sua natureza, a fim de que o conheçamos. Deus então diz a Moisés, você diga ao povo que o eu sou o que sou te enviou, você diga a Faraó que eu serei o que serei te enviou, e você confia em mim, anda comigo, me segue, aguarda, e ao longo da caminhada você me conhecerá mais, ao longo da caminhada eu me revelarei a você e ao povo de Israel. Deus afirma ali que ele mesmo será a causa da salvação do seu povo. Capítulo 3, verso 17 de Êxodo, ele diz, eu vos farei sair da opressão do Egito,
eu vos levarei para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. E aqui nós percebemos que a salvação é algo que é efetuado, perpetrado por alguém que está fora. Aquele que está preso dificilmente consegue se libertar. Por isso a salvação é um ato que é realizado por alguém que está fora e tem condições de salvar. O povo não tinha condições de se salvar, mas Deus intervém na história e vem para salvar o povo de Israel. Da mesma forma como nós entendemos que até hoje nós não temos condição de nos salvar da nossa condenação eterna, e é necessário que um ato externo a nós nos dê a condição para a salvação, nos leve à salvação. Da mesma forma, Deus encenando esse drama para que nós possamos entender a mensagem por completo, já mostra ali no Êxodo que Ele mesmo salvaria o seu povo. O povo então acredita na mensagem de Moisés, adora ao Senhor. Moisés e Arão vão ao faraó e dizem: assim diz o Deus de Israel, deixa meu povo ir ao deserto para me prestar culto. Faraó então agora indaga Moisés e diz: ora, quem é esse Deus de vocês? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus que pensa que é mais poderoso do que eu? Eu que sou o Deus de todo o Egito, o Senhor de toda a criação, eu que sou a própria divindade encarnada. E nesse processo, então, Faraó expulsa Moisés e Arão dali, castiga mais o povo, acrescenta mais peso ao povo, e o povo então começa a duvidar do Senhor, começa a duvidar dessa mensagem que Moisés havia dito. Então, em Êxodo capítulo 6, verso 2, Deus responde ao povo e diz o seguinte: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diz aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do trabalho forçado sobre os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, Deus se revelando ao povo, por várias vezes ele repete: eu sou o Senhor. E nisso ele já está diretamente confrontando o Senhor do Egito, aquele que se entende como Deus sobre todos. Deus então diz: ele não é o Senhor, eu sou o Senhor, e eu vou livrar vocês da mão da escravidão, eu vou livrar vocês da mão pesada de Faraó, eu mesmo salvarei vocês com um braço estendido e com um braço forte. Deus está acrescentando algo da sua revelação, Ele está apresentando algo novo da sua natureza. Deus, que se apresentou a Abraão apenas como o Todo-Poderoso, agora se apresenta ao povo de Israel como o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Nesse momento, Deus então invade a história pessoal. Ele deixou de se revelar, ele deixou de se relacionar com um núcleo, com um clã, com um grupo de pessoas ou uma única pessoa, e agora ele se revela, ele se relaciona com uma nação inteira, com um povo completo. Ele é o Senhor desse povo, ele é o Senhor dessa nação, ele é o Deus dessa nação. Deus então entrega o coração de Faraó à sua própria dureza, e feitos magníficos são realizados por Deus, as 10 pragas do Egito, bastante conhecida de todos. Deus então realiza esses feitos maravilhosos para que a sua glória fosse conhecida não só do povo de Israel, não só dos egípcios, mas de toda a humanidade que circunda aquela região, de todos os povos que circundam aquela região. Todos saberiam que o Senhor, o eu sou o Senhor, derrotou o rei Faraó, derrotou o Faraó, aquele que se acreditava ser a divindade encarnada. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o eu sou, agora
se apresenta e a sua glória é conhecida de todas as nações. Por isso, Deus mesmo diz no capítulo 9, verso 16, ele diz: mas na verdade para isso te mantive, falando ao faraó, te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, no capítulo 12, nós chegamos ao capítulo em que a Páscoa é instituída, o povo então liberto já, o faraó derrotado, faraó humilhado perante o Senhor, o faraó que se julgava ser Deus Todo-Poderoso, o tirano sobre todos, aquele que decidia quem tinha vida ou quem não tinha vida, se humilha, é prostrado diante de Deus, porque o anjo da morte passa naquela noite e toca todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, mas ele não toca, ele passa por cima, e daí o nome da festa, a festa originalmente Páscoa, chama-se passagem, porque exatamente ela faz alusão à ideia do Espírito do Senhor que passa naquela noite, e quando ele vê os umbrais pintados de sangue naquela casa, o sangue do cordeiro que foi imolado no final da tarde, o sangue pintado sobre os umbrais, o texto então diz que o anjo do Senhor passa por cima da casa, por isso o nome da festa originalmente é passagem. O povo então, liberto da tirania de Israel, segue em direção ao monte do Senhor, e ali no monte do Senhor, Deus então estabelece a festa da Páscoa. E aqui alguns elementos são interessantes, porque perceba na leitura do texto que o tempo com um telos, o tempo com um objetivo, o tempo como uma função teleológica, como um objetivo, com algo de fato para acontecer, é estabelecido nesse momento. O texto, o capítulo 12, começa dizendo que este mês, o dia da Páscoa, o dia da libertação de vocês, será para vocês o primeiro dia do primeiro mês. O tempo será contado a partir de agora. O tempo para vocês agora tem um objetivo. Esse objetivo é libertação da escravidão e seguida para a terra prometida, para o local em que de fato eles habitariam na perfeição do Senhor, a terra prometida para o Senhor. Então o texto no verso 2 diz o seguinte: esse mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então Deus estabelece o tempo para o povo de Israel, o tempo com um objetivo, porque até então o tempo era contado apenas pela questão das colheitas ou pelas estações do ano, mas não havia um objetivo. Para o mundo antigo, a vida era um efeito cíclico. Nós estávamos sempre num ciclo, mas Deus então agora estabelece um processo linear, um processo com objetivo, uma história que começa agora e se encerrará na terra prometida. E perceba isso, porque todas essas coisas são para nós antetipos daquilo que Jesus fará conosco na sua Páscoa, no momento em que Ele fizer o ato derradeiro. Ali então vocês perceberão ao longo do desenrolar da nossa mensagem que esse ato de Deus de estabelecer o tempo com um objetivo, com um telos, com uma função teleológica, esse tempo estabelecido por Deus é de fato o início da vida do povo de Israel, porque agora eles têm um objetivo. O objetivo é chegar à terra prometida. Então o tempo é instituído, e nos versos seguintes, um sacrifício é instituído também. Um sacrifício é inserido nesse processo. No verso 3 diz o seguinte: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Então, um sacrifício é instituído. Um cordeiro deveria ser separado, um cordeiro deveria ser guardado por 10 dias, e no 14º dia, esse cordeiro deveria ser sacrificado. E uma refeição também é instituída. O texto, no verso 8, vai dizer o seguinte: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos, sim, a comerão com ervas amargas. A carne, o pão é instituído, uma refeição é instituída, é inserida nessa festa, nessa celebração. E agora note aqui as entrelinhas do texto, porque esse sacrifício que é instituído, esse sacrifício que deveria servir de alimento para algum tempo depois, o verso 6 diz que
que o povo de Israel deveria guardar aquele animal, aquele cordeiro, aquele cabritinho, até o 14º dia. Deveria ser um animal com menos de 1 ano. Se você já viu esses animaizinhos pequenos, especialmente o cordeiro ou uma ovelha muito pequenininha, ele vai se assemelhar muito com um pequeno filhote de cachorro, um filhote de cachorro ou um filhote de um desses animais domésticos, e ele é de fato um animal brincalhão nessa fase. Ele ainda não está dominado pela sua vida de rebanho, né, sem grandes movimentos, sem grandes mudanças. Ele ainda é um animalzinho arteiro, arisco, brincalhão, e esse animal que ficava fora da casa deveria agora ser guardado junto da família. E aí você já percebeu, um animalzinho em casa por 10 dias, vocês vão se afeiçoar a eles, a família iria se afeiçoar a ele, e no 14º dia, esse animal deveria ser morto diante de toda a família, deveria ser imolado diante de toda a família, mesmo diante das crianças, porque um inocente precisa morrer para que eles encontrem a liberdade, um inocente precisa morrer para que eles possam de fato encontrar a salvação. E nesse processo nós percebemos Deus operando dentro das regras do seu pacto, porque Deus, quando falou a Adão e Eva, disse que o dia que vocês comerem da árvore do fruto proibido, certamente vocês morrerão. Deus então poderia ter condenado a humanidade e ter deixado todos seguirem para a morte, mas Deus escolheu salvar a humanidade, Deus escolheu resgatar esse povo perdido, esse povo desobediente, e graça e juízo estão presentes nesse processo. A morte ainda é necessária. Por isso, Deus institui um sacrifício nessa festa que dá início à história do povo de Israel. Deus opera dentro das suas regras, porque a morte é necessária para cobrir o pecado. A morte é necessária para pagar pelo pecado. Quando Deus colocou os nossos pais no Éden, Ele disse que se eles transgredissem da lei, que se eles comessem a árvore proibida, eles certamente morreriam. Deus, então, age dentro das regras do seu pacto. E, por fim, e finalizando a festa, um memorial é estabelecido. No verso 14 e verso 25 diz o seguinte: este dia será um memorial, vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, como estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações. E o verso 25 diz: e quando vossos filhos perguntarem que significa esse ritual, vocês então dirão que este ritual é a celebração, é a lembrança do dia em que o Senhor poupou o povo de Israel e feriu de morte o povo do Egito e libertou o povo de Israel da escravidão. O povo deveria se lembrar sempre de como foi que eles foram libertos. Eles deveriam se lembrar de que sangue foi necessário para serem libertos. Eles deveriam se lembrar que eles foram libertos às pressas, que eles foram libertos de uma mão poderosa por conta de uma outra mão muito mais poderosa que caiu sobre o Egito com juízo, com força, para que todo o mundo pudesse conhecer a glória de Deus. Eles deveriam lembrar o custo da libertação, de quem os libertou e de onde eles foram libertos. Diante desse contexto, fica claro a razão pela qual Jesus Cristo morreu propositalmente na Páscoa. Porque propositalmente na Páscoa, no momento em que Israel está celebrando estes eventos que nós fizemos esse arrazoado aqui, esse grande resumão do que aconteceu, no momento em que Israel está celebrando isso, o Senhor Jesus institui uma refeição com os seus discípulos. O Senhor Jesus se assenta com os seus discípulos ao redor da mesa, ao redor da ceia do Senhor, e ele então diz aos discípulos que ele está ansioso, porque há muito ele deseja realizar aquela refeição com eles, porque a partir dali ele só realizaria aquela refeição num outro momento, só na glória, só no momento eterno, no momento em que nós de fato estivermos para sempre com o Senhor. E Jesus então institui uma refeição. Há também o sacrifício, a semelhança da instituição da Páscoa ao sacrifício. Jesus, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira da Páscoa, Jesus é levado à crucificação e é morto em nosso lugar, e o Cordeiro, o inocente, aquele que não havia feito absolutamente nada, pelo contrário, havia obedecido tudo aquilo que o Senhor havia determinado para nós, cumprido todos os pontos da lei, é morto na cruz, e o seu sangue é derramado, e esse sangue derramado
ficticiamente é expiado sobre nós, é derramado sobre aqueles que estão aos pés da cruz. Então, mais uma vez nós vemos graça e juízo acontecendo na cruz do Senhor, porque aqueles que estão aos pés da cruz, que são cobertos pelo sangue do Senhor, o juízo de Deus passa por cima deles. O juízo de Deus passa por cima deles. Mas aqueles que não estão aos pés da cruz, aqueles que não reconhecem o sacrifício de Jesus, aqueles que não entendem o que Jesus de fato está fazendo ali na cruz, ou rejeitam aquilo que Jesus está fazendo ali na cruz, mantêm seu coração duro, sofrerão o juízo, da mesma forma como o povo egípcio sofreu o juízo, da mesma forma como o faraó sofreu o egípcio. E por fim, há um memorial estabelecido também pelo Senhor Jesus no momento do seu sacrifício, da sua morte, porque ele diz: vocês repetirão essa celebração até que eu volte. Vocês repetirão essa celebração constantemente até que eu volte. E assim, da mesma forma que aconteceu com os israelitas na sua história, quando seus filhos perguntavam a eles, aos seus pais, por que estavam fazendo isso, da mesma forma, as descendências dos cristãos, as gerações de cristãos, vão perguntando por que estamos fazendo isso, e respondemos mais uma vez: nós estamos realizando essa celebração, nós estamos realizando esse memorial, para lembrarmos de que um dia o Cordeiro puro foi imolado em nosso favor, e o seu sangue foi aspergido sobre nós, foi derramado sobre nós, fomos expiados, cobertos com o seu sangue, para que o juízo do Senhor não se abatesse sobre nós, não caísse sobre nós. Então, aqueles 7 grandes temas que eu apontei no início, estão agora novamente presentes aqui. O rei tirânico, que antes era o faraó, agora para nós é percebido como o próprio pecado, o pecado que domina as nossas vidas, o pecado que tiraniza as nossas vidas, e o diabo que operaciona todo o ambiente ao seu redor, todo o ambiente ao nosso redor, de forma que permaneçamos presos a essa tirania do pecado, a escravidão do pecado. Então nós temos um rei tirano ainda nesse processo. Nós temos um líder escolhido para a nossa libertação, Jesus, o eleito do Senhor, o amado do Senhor, o escolhido de Deus, o enviado de Deus, o Cristo de Deus, é escolhido para nos guiar nessa libertação, para nos levar ao novo local, a nova terra, a nos levar à terra de fato, onde nós encontraremos a satisfação plena. Deus triunfa mais uma vez. Na cruz o mal é derrotado, julgado e condenado. Deus triunfa na cruz. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses que o escrito de dívida contra nós é pregado na cruz do Senhor, e como se o Senhor tivesse despojado os seus inimigos. E aqui o elemento que o apóstolo Paulo chama da memória dos Colossenses que estão lendo a carta, que vivem no ambiente greco-romano, o elemento que ele quer chamar, quer trazer à memória, é a ideia do grande general romano adentrando a cidade de Roma, trazendo os espólios de guerra, trazendo os seus cavalos e os seus cavaleiros, trazendo os escravos que foram capturados na guerra, humilhando eles, triunfando sobre eles na via principal da cidade. E o apóstolo Paulo então diz que o Senhor Cristo triunfou sobre o inimigo, triunfou sobre as potestades, triunfou sobre o pecado, despojando eles de todo o poder. Mais uma vez, o Senhor Deus triunfa na morte de Cristo Jesus. Na morte de Cristo Jesus, Deus demonstra a sua glória a todos, porque triunfa sobre o mal, derrota o mal, julga e condena ele. O sacrifício é necessário para o triunfo mais uma vez. Jesus se entrega e pela sua morte, pela morte do inocente, o preço do pecado é pago. Deus dá um novo modo de vida para o povo agora liberto. Uma nova razão de viver é dado a todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A transformação de vida, não é à toa que nós usamos a expressão conversão para falar daqueles que entenderam quem Jesus Cristo é, porque suas vidas foram transformadas. Os nossos símbolos nos levam a isso. O batismo nos leva a esse símbolo de morrer para uma vida e nascer para uma nova vida, saindo das águas, como se tivéssemos de fato saindo das águas do ventre de nossas mães, saindo das águas batismais, estamos nascendo de novo, triunfando para uma nova vida, deixando uma vida de pecado para trás. E por fim, Deus convive e consola com o seu povo na peregrinação. O Espírito Santo do Senhor
continua caminhando com o povo de Deus, que continua em peregrinação em direção à terra onde de fato encontraremos a satisfação eterna. E por fim, o último grande ato de Êxodo ainda está por vir para nós, mas nós já experimentamos ele, que é a entrada na terra prometida, a realidade eterna. Um novo êxodo está acontecendo, um novo êxodo continua acontecendo, e nós continuamos entendendo dessa forma, porque Deus continua chamando o seu povo para ser guiado em peregrinação até a realidade eterna, por meio do sacrifício remidor de Cristo Jesus, que é o cordeiro e que é o leão, para fazer aqui uma alusão ao texto apocalíptico, em que o cordeiro que parecia que havia sido morto, adentra como um leão e toma o livro da vida daquele que está assentado no trono. O cordeiro e o leão, graça e juízo. Aquele que é graça e juízo é também o líder sobre nós, aquele que nos guia em direção à terra prometida, aquele que disse: eu vou preparar um lugar, mas vou voltar para buscar vocês e vou levar vocês até esse lugar. E nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus nessa peregrinação até encontrarmos Jesus Cristo e podermos chegar nessa vida eterna, nessa satisfação eterna. O sacrifício de Cristo, por fim, triunfa sobre a morte, vence a tirania do pecado e de Satanás e nos liberta para a glória de Deus. Nessa noite, eu preciso que você entenda esse simbolismo da Páscoa, para que você possa caminhar nessa jornada conosco nos próximos domingos. Se você não entender que a Páscoa significa para nós exatamente isso, essa libertação da escravidão do pecado e o encaminhar para uma jornada em direção à liberdade de fato, à plenitude de fato, à esperança completa, à satisfação completa que alcançaremos na graça final, quando estivermos em novos céus e nova terra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Páscoa é isso, Páscoa é libertação, Páscoa é muito mais do que um tempo de celebrarmos fraternidade universal ou ainda a alegria das pessoas de uma maneira geral com mais uma festa comercial. A Páscoa é para nós libertação. E se nessa noite você entendeu o que isso significa de fato, ainda é tempo de clamar para que você seja expiado pelo mesmo sangue que expiou os umbrais dos egípcios, ou melhor, dos israelitas, o mesmo sangue que expiou uma miríade de testemunhas que vem desde do momento da ressurreição de Cristo, constituindo a igreja do Senhor, e tantos aqueles que depositaram fé em Jesus Cristo ao longo da história, foram expiados pelo sangue, foram aspergidos pelo sangue do Senhor Jesus, e então tiveram libertação da escravidão, tiveram libertação do pecado, tiveram a condição de serem salvos, resgatados. Deus, mais uma vez, interviu na história, com mão forte e mão poderosa, para nos libertar, não agora da tirania do faraó, mas da tirania do pecado e do diabo sobre nossas vidas, nos levando para a graça eterna. Se você entendeu isso nessa noite, confesse ao Senhor, clame para que Ele derrame o sangue sobre sua vida e expie os seus pecados, de maneira que você não sofra o juízo, de maneira que você encontre graça ao invés de encontrar juízo. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do nosso coração para você nessa noite. Por isso quero convidar você a fazer uma oração para encerrarmos essa mensagem. Senhor, fala com quem precisa te ouvir nesse momento, Pai. Fala com aquele que precisa entender essa mensagem. Destapa os ouvidos daquele que precisa ser convertido nessa noite. Que de fato haja libertação nessa noite, que haja Páscoa na vida daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, daqueles que ouvirão essa mensagem em algum outro momento. Que haja Páscoa, que haja libertação, que haja essa passagem, que teu Espírito passe por cima dos pecados dessas pessoas, porque eles foram expiados pelo sangue de Cristo, porque foram aspergidos pelo sangue de Cristo, porque eles foram libertos da tirania do pecado e do diabo sobre suas vidas, e agora eles encontram esperança, encontram satisfação, encontram um rumo, um objetivo. Suas vidas agora têm uma razão de existir, é chegar à terra prometida, a terra que emana leite e mel, a presença da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde viveremos em perfeita harmonia para todos sempre.
Por isso nós te pedimos, Senhor, fala com quem precisa te ouvir, que os corações duros sejam amolecidos nessa noite, que os corações não sejam duros como o coração de Faraó, mas que nessa noite eles sejam amolecidos pela ação do teu Santo Espírito e que haja libertação. É o que te pedimos, confiados no Cordeiro, confiados no Leão, confiados no Líder, confiados naquele que de fato tem poder para salvar, naquele que é poderoso para nos transformar, naquele que de fato pode nos levar à vida eterna. Confiado nele é que nós te oramos. Amém.